Pronto, bom dia a todos e todas. Nossa aula, a partir de agora, começa a ser gravada e eu solicito, como de praxe, a todos e todas que coloquem seu nome, número e série no chat para que seja computado presença. Estamos, nesse momento, com 33 participantes na live. Espero que aí, pelos próximos 5, 10 minutos, mais alguns alunos entrem. E depois das 11h15, somente aqueles que tiverem uma justificativa plausível ficarão com presença. Quem entrar depois de 11h15, até permito a entrada, não vou questionar, mas até as 11h15 eu computo presença. Após as 11h15, quem entrar vai assistir o restante da aula, mas não ficará com presença. Não é justo para aqueles que se dispuseram a acordar no horário e a entrar no horário. Lógico que salve aqueles que, por motivo justo, justificarem aí no privado o porquê que entraram atrasado. Eu peço, como nas outras aulas, que vocês aí, líder de classe, todos os alunos, que sejam aí os meus ajudadores, meus apoiadores, no que se refere às questões de entrada após o horário, porque às vezes o aluno pede e eu não consigo, eu não vejo, tem casos que eu vejo, tem casos que não, eu não escuto e acabo não percebendo que tem alguém pedindo para entrar. E também aquelas questões, alunos que estão por dificuldade, não estão conseguindo falar no microfone e mandam mensagem no chat, uma pergunta, uma interação no chat. Eu peço que vocês, por gentileza, leiam essa pergunta. Às vezes o colega está com problema no microfone, ou o lugar onde ele está não pode, ou aqueles que estão jogando, né? Porque tem alguns casos que, durante a aula, o celular está ligado, mas o videogame também. Então, se caso tiver alguma interação aí, vocês, por gentileza, passem para mim via oral, por gentileza. Ontem eu estava numa aula do primeiro ano e quando pensa que não, só escuto mata, 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 o infeliz esqueceu o microfone aberto e continuou jogando, causou um mal-estar insuportável. Para o professor é deprimente, a dor no coração é inevitável. Se tiver alguém aí com videogame ligado, eu solicito que, por gentileza, dê uma pausinha aí de 40, 50 minutos e vamos prestar atenção na aula. Vamos lá. A nossa aula de hoje começa com... Estão visualizando? Então, vamos lá. Um mega parabéns para a nossa querida Thaís Milena, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, minha preta. E vocês aí que sentirem à vontade, pode cantar um parabenzinho rápido para a Thaís. Rapidinho aí, abram o seu microfone e dê aí um parabéns bem curtinho para a nossa amiga Thaís. Vamos lá? Parabéns, Thaís. Parabéns, Anitta, também. Parabéns, Thaís. Anitta também? Parabéns, Thaís. A Anitta também está fazendo aniversário? A Anitta também. Opa, Parabéns, Anitta. Thaís, Anitta. É a duas. Obrigada, professor. Parabéns, Opa, Anitta. Gostei, prestei. Eu vou... Parabéns, Anitta. Parabéns, Anitta. Parabéns, Thaís. A Anitta não Parabéns apareceu. para as duas. Eu não sei se eu não tenho a Anitta no Professor, Face. eu tô junto com a Juliana. Como assim? Eu tô junto sim. com ela, aqui. Entendi. Entendi. Por isso que eu não tinha visto. E eu não tenho... Eu acho que eu não tenho você no Face, então, Anitta, porque não apareceu. Quem me avisa é o Face. Eu tenho você no Facebook, mas Hein? não sei se apareceu. Porque a Thaís apareceu para mim aqui no Face. Para você, não, mas eu vou procurar e te dou um feliz aniversário lá pelo Face, mas desde já desejo a vocês duas um feliz aniversário, que o Supremo Deus, o Deus de paz, possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam conquistar conquistar os desejos do vosso coração e vencer esse momento difícil que nós todos estamos passando. Um beijo no coração de todos
e todas. Um feliz aniversário para as duas aniversariantes e vamos à aula devolutiva 7, da aula 7 e 8, a Revolução Industrial. Eu vou passar muito breve por isso, porque nós vamos retomar ao tema no decorrer da aula, quando nós estivermos falando de lutas sociais. Então, só para nós nos situarmos, o conceito de Revolução Industrial, conjunto de transformações técnico-científicas, ocorrida a partir do século XVIII na Inglaterra, caracterizando pelas mudanças nos meios produtivos, manufatura e maquinofatura. Também já defini, vamos lá, as etapas da Revolução Industrial, todo o tempo, em todo o tempo na história humana, houve a questão do trabalho, a partir do momento em que o homem se torna sedentário, né? Porque anteriormente o homem vivia nomadamente só coletando e caçando. Mas quando o homem começa a se tornar sedentário, ele começa aí também a ideia de trabalho, né? Você precisa trabalhar a terra, você precisa preparar ferramentas, então já existe o trabalho aí há muito tempo ao longo da história. Trabalho individual, o artesanato, ferramentas manuais. Dentro do artesanato, com o passar do tempo, esses artesãos começam a ter lá seus ajudantes e vão se prolongando o tempo, viram manufatura, que aí o trabalho começa a ter uma divisão do trabalho na manufatura. Você começa, apesar de já existir algumas máquinas, mas a força motriz dessas máquinas é a mão de obra humana, é a força humana ou animal, ou tração animal, e a produção industrial, que é as ferramentas mecânicas, aí, começando pelos as ferramentas movidas a vapor, e depois, com o passar do tempo, vão surgindo novas formas de máquinas aí que nós estudamos ao longo do tempo. Aí tem o exemplo de manufatura, trabalhos manuais, onde o artesão ou aquele mestre de ofício conhece todo o processo da obra, no trabalho artesão, disciplinado, não é disciplinado pelo tempo, o artesão ele pega o serviço de acordo com aquilo que ele dá conta. Então, se eu consigo fazer um X número de sapato, eu aceito tantas encomendas. Com o passar do tempo, aí vem nas manufaturas, você começa a colocar em um galpão várias pessoas e começa ali a dividir. Opa, pode falar. Desculpa atrapalhar, que a Giovana está pedindo para eu aceitar ela. Pronto, já está aceito. Mais alguém falou qualquer coisa, vocês vão me avisando aí. Então, na manufatura, você já tem grandes galpões e o trabalho era dividido, cada um era responsável por uma etapa do processo. E na maquinofatura, aí vem a divisão do trabalho como um todo, produção em série, dinâmica de tempo e de produção. Aí o homem passa a ser condicionado ao tempo relógio. Agora eu tenho hora para entrar, tenho hora para ir ao banheiro, hora para almoçar, hora para retornar. Então, o homem passa a ser aí um escravo do tempo relógio. Também estudamos porquê da Inglaterra. Então, sabemos que o domínio dos mares pela Inglaterra, a marinha inglesa era muito forte, desenvolvimento do mercantilismo, abundância de carvão e ferro, investimento privado e incentivo do governo. São as causas de serem na Inglaterra. E aqui tem duas questões dissertativas, que teve aluno que mandou mensagem para mim, pensando que eu tinha errado, pensando que eu tinha colocado duas perguntas igual. Então, aqueles que pensaram que eu tinha colocado duas perguntas iguais, acertaram, eu errei mesmo.
A pergunta Nossa, que número... susto! Pensando a Revolução Industrial como uma transformação de ordem tecnológica, destaque algumas das descobertas que contribuíram para a chamada primeira Revolução Industrial. Vamos lá. Entre outras invenções, a primeira Revolução Industrial ficou marcada pelo desenvolvimento dos teares mecânicos e hidráulicos, que conseguiram produzir vários quilos de lã com o cuidado de um mesmo trabalhador. Nessa época, locomotiva e barcos a vapor estabeleciam maiores ganhos com a diminuição dos custos e do tempo gasto no escoamento da matéria-prima e produtos manufaturados para diferentes territórios. Então, basicamente, as primeiras máquinas da Revolução Industrial são os tear mecânico, os barcos e locomotiva a vapor. Se colocou alguma coisa a mais ou esqueceu de colocar uma dessas, também eu considero na hora da correção. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Só basta vocês entenderem que uma das primeiras máquinas aí, porque nós estamos falando numa época onde a indústria têxtil ela vai ser a expoente, né? Vai ser o princípio da indústria começa aí com a têxtil, com a fabricação de roupa, a lã de ovelha, vocês lembram lá da Inglaterra com o processo de cercamento. Então, se colocaram alguma dessa, e aí, para provar para vocês que realmente eu estava errado, a questão 2 é a mesma pergunta. Mesma pergunta, como eu falei para aqueles que me questionaram, perguntas iguais, respostas iguais. Lógico, teve algum que respondeu a primeira e marcou um pontinho na segunda, sem problema algum. A falha foi minha. Se respondeu a primeira ou a segunda, eu vou considerar a resposta e ninguém perde nenhum ponto por causa disso. Lógico, se errou a primeira, vai ficar com menos 2 pontos, mas eu não vai perder 4 pontos, pode ficar tranquilo. Foi falha do professor. Aula 9 e 10, segundos anos, a luta por direitos sociais no século XIX, socialismo, comunismo e anarquismo. Essa é o tema da nossa aula. Após essas aulas, os educandos devem estar aptos a identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários europeus no século XIX, suas influências nas posições política partidária da atualidade, só um minutinho, analisar historicamente as principais características da dinâmica dos fluxos populacionais, localizar historicamente as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia em diferentes contextos históricos e compreender os principais referenciais do socialismo, comunismo e anarquismo. Quem me chama? Tem gente pedindo para entrar. Ok. Então, esse é o nosso objetivo. As habilidades estão de acordo com os objetivos estão de acordo com a habilidade, identificar os principais conceitos do diário de movimentos revolucionários, analisar historicamente as principais características dos fluxos populacionais, lembrando que nesse contexto aí de revolução industrial há uma mudança aí do modo de vida, então as pessoas saem do campo e voltam para a cidade, no processo, faz o processo inverso, né? No começo da Idade Média, há um êxodo para o campo. O povo sai da cidade para o campo, um êxodo rural, no caso. E, nesse caso, um êxodo urbano, saída do campo para retomar a vida na cidade. Compreender os principais referenciais do socialismo e do comunismo. Para tratar desse tema, olha, tem vários slides dentro desse tema, mas eu vou tentar passar um pouquinho mais por cima deles, porque eu achei necessário que, para vocês discutirem ou compreenderem a ideia de socialismo, de comunismo e anarquismo, também precisa compreender bem a ideia de liberalismo. Então,
o que seria o liberalismo econômico. Só um minutinho, parece que alguém me chama. Aí, agora eu vi. Tem horas que aparece para mim. Então, quando se fala de ideias liberais, nós estamos falando, dentro desse contexto, do capitalismo. Eu não coloquei o nome aqui diretamente capitalismo, mas quando se fala de liberalismo econômico, automaticamente está defendendo as ideias capitalistas. Então, a ideia central do liberalismo econômico é a defesa da emancipação da economia de qualquer dogma externo. Ela mesma, ou seja, a eliminação de interferência proveniente de qualquer meio na economia. Dessa forma, o mercado se autorregularia, baseando na lei de oferta e procura. Então, o liberalismo, ele vendeu a ideia de que, olha, não precisa interferir, não precisa ter interferências econômicas, o mercado vai se autorregular. A chamada lei da oferta e procura. Se tem uma quantidade de pessoas procurando, um número grande de pessoas procurando um determinado produto, os preços deles automaticamente vão subir. Quando existe mais produto do que procura, os preços caem. Então, isso é automático. Não precisa de nenhum governo interferindo nos preços, interferindo na economia. Então, os princípios básicos do liberalismo é a defesa da propriedade privada, liberdade econômica ou livre mercado, mínima participação do Estado nos assuntos econômicos da nação, governo limitado. Então, se você me perguntar quem é um país verdadeiramente liberal, eu tenho minhas dúvidas hoje, porque há sempre uma ideia de protecionismo. Essa história de livre mercado vira balela. Os governos, eles vão criar medida, por exemplo, a questões alfandegárias, que é para controlar a entrada de produtos dentro do país, para manter aí um equilíbrio. Porque se o governo não interferir, as economias locais tendem a desabar, por exemplo, numa disputa econômica com a China. Então, os Estados Unidos são um país liberal. Sim, teoricamente sim, mas preste atenção no monte de intervenções que o governo tem na economia. A taxação do aço, impedir que produtos brasileiros e de outros lugares entrem, por exemplo, o nosso álcool é muito mais barato do que o álcool americano. O nosso álcool é feito da cana, o deles é feito do milho. Então, a proporção e quantidade é muito mais fácil você tirar o álcool da cana do que do milho. E eles taxam muito caro o nosso álcool para que nós não tome o mercado do álcool deles. Então, permite a entrada dentro daquilo que eles necessitam, mas colocam barreiras para impedir que as empresas do etanol deles se quebrem. Então, do ponto de vista da cultura europeia no século XIX, a Europa expande e tenta dominar o mundo. Frequentes choques revolucionários, motivação contra a ordem estabelecida, regimes políticos, da ordem social e domínio estrangeiro. Defesa da liberdade, da democracia política ou social e da independência ou unidade nacional. Então, a Europa, naquele momento, no momento do século XIX, século XX, principalmente a Inglaterra, eu sempre me refiro a vocês que a Inglaterra era para o mundo o que os Estados Unidos representa para o mundo hoje, era o principal capitalista daquele momento, era o principal detentores dos meios de produção. Então, a Inglaterra influenciava muito no mundo. Então, as revoluções de 30, movimento liberal contra o antigo regime, aí nós vamos passar entre esse movimento liberal com as ideias iluministas, as revoluções francesas, a revolução inglesa e assim por diante. De 30 a 50, povo contra a elite, a favor do sufrágio universal, aí é quando o povo tenta aí o direito ao voto, um contra um, movimentos sociais de inspiração socialista, movimentos nacionais em busca de autoafirmação de nacionalidade, aí tem
entre esse contexto, nós vamos ter a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, que são aí os últimos países a se tornarem estados nacionais de fato. Em linhas gerais, as revoluções abalam as estruturas sociais de fato, constitui uma sociedade liberal. Os diferentes países passam a ter em comum sistemas econômico, político e social, diminuindo as diferenças culturais e passando a terem problemas sociais semelhantes. Então, se o liberalismo tomou conta do mundo, você vai ter problemas semelhantes. Então, você vai ter aí uma maior integração cultural e, ao mesmo tempo, você vai ter problemas de desigualdade social pelo mundo. Então, o liberalismo, ele é idealizado por burgueses. Nós lembramos lá que a Revolução Industrial e as revoluções, tanto francesa quanto a Revolução Inglesa, elas são revolução burguesa. No caso da francesa, há uma participação maior da população, mas logo depois eles vão tomar conta da revolução através de Napoleão, pondo fim aí às interferências da grande população. A Europa se caracterizava no plano de instituição pelo compromisso, no plano de força pelo antagonismo entre dois extremos, e aí entre os seus dois extremos você pode colocar, como Marx vai colocar, em questão de luta de classe, que nós vamos ver logo a seguir, a ideia da luta entre os liberais e o operário, entre o burguês e o proletariado. Agora nós vamos ter duas classes distintas, enquanto lá na Idade Média, no feudalismo, nós tínhamos nobres versus me fugiu o nome. Clero, nobreza e a população, como chamava, gente, na Idade Média? Não eram os camponeses? Camponeses que eram servos. Isso, obrigado. Valeu. Os camponeses ou servos, agora nós mudamos. Agora nós temos o burguês e o proletariado. Burguês, o dono do meio de produção, e o proletariado, aquele que não tinha nada a vender a não ser a sua força de trabalho. Mas nós chegamos lá. Internacional e se expondo para manter-se vivo, pertence ao ideário das elites, das camadas populares, definindo é a política econômica do sistema capitalista, a superação final do sistema mercantilista. Então, o liberalismo, para nós definirmos, é a política econômica do sistema capitalista e a superação do mercantilismo. O mercantilismo, vocês lembram lá, era a ideia, nas ideias mercantilistas, onde a fonte de riqueza de um país era a quantidade de ouro e prata que ele tinha nos seus cofres. Então, as nações europeias, nações vão em busca desses metais preciosos pelo mundo, explorando as colônias, aí vai ficar metrópolis versus colônia. Depois, com o capitalismo, eles percebem, opa, fonte de riqueza não é só o metal, o campo em si, a ideia de campesinato, a ideia de que o campo também produz riqueza. E aí começam a explorar outros mercados, mas sempre na ótica do capitalismo. O capitalismo é global, tem resposta para todos os aspectos da vida na sociedade. Na política, defende a liberdade, a base justificativa da vida social. Os poderes públicos funcionavam com garantia pelo meio das leis, provinda de razão. No social, defende o individualismo, a pessoa, comunidade de liberdade e direito. Então, os aspectos filosóficos do liberalismo, eles vão defender que a política, a ideia de liberdade como justificativo da vida social. Mas, assim, lembre que quando se fala de liberdade, eles falam da questão da liberdade jurídica e não de liberdade, uma liberdade aí geral, porque dentro desse período ainda tem países vivendo na escravidão. Defende o individualismo das pessoas e unidade de liberdades e direito. Na história concebida com a realização dos indivíduos, não
não das forças coletivas. Então, a ideia de individualismo, olha, essa ideia de coletivo fica de lado. E aí é cada um cuidando do seu. A ideia de meritocracia, você conquista pelo mérito, você conquista pelo seu esforço. Só que, assim, é uma ideia muito ambígua. É muito fácil a gente falar de meritocracia e parece justo. O problema é que o capital, ele cria um ideal que ele vai nos alienando ao ponto que nós, que somos oprimidos, muitas vezes achamos que é justo. Quando alguém fala para você assim, olha, mas Ari, as coisas têm que ser conquistadas pelo mérito. Lógico que a gente defende isso. Como não? Se eu faço por merecer, ok. Se não, você está lá embaixo. Mas a ideia liberal, ela não deixa claro ou não resolve a questão da desigualdade. Porque, assim, enquanto lá no antigo regime, a condição de nascimento dizia a posição que você ocuparia na sociedade, então, se você nasceu nobre, morreria nobre, se você nasceu servo, morreria servo, aqui ele vai dizer, não, aqui nós vivemos a liberdade. Se você se esforçar, você pode conseguir o que eu tenho. Mas quando nós passamos a estudar o liberalismo em si, e você vai vendo aí a questão da riqueza produzida por uns e a herança em si, que vai sendo deixada de família em família, onde, só no caso do Brasil... Oi. Desculpe interromper, mas tem outra pessoa querendo entrar. Chegou atrasada, dona Priscila. Vai ficar de castigo após a aula. Então, assim, se você parar para pensar, hoje em dia não mudou muito a ideia de condição de nascimento. O cara já nasce numa família burguesa, a tendência dele morrer burguês é muito grande. A não ser que o cara seja um louco que estoure tudo aquilo que a família produziu. Mas, em alguns casos, o cara precisaria de algumas vidas para gastar tudo que a família tem. Então, não muda muito essa questão. No conhecimento, acredita que a descoberta progressiva da verdade pela razão individual não é revelação divina, mas o produto da razão no confronto das experiências. Dentro do contexto liberal, cai essa ideia de revelação divina e a capacidade do ser humano de produzir tanto as leis quanto tudo o que precisa mediante a razão. Na questão jurídica, só as leis criadas pelos representantes do povo pode evitar o abuso do poder, este mal em si. O poder deve ser fracionado para que o indivíduo tenha sua liberdade garantida. No Estado, o mais reduzido possível, sendo um policial que garante o cumprimento das leis, mas não a vontade do governante. Aí a ideia, vamos lá, pensando por essa ideia, também parece justo. Olha, no jurídico, só as leis criadas pelos representantes do povo podem evitar o abuso e o poder, este mal em si. O abuso do poder é o mal, não é o poder. O poder, a relação de poder, ele existe, mas o abuso é que é o mal. Só que parem para pensar, quem é que cria as leis? Professor, as leis são criadas pelos governantes, que são votados por nós, mas quem é que influencia, de fato, nas grandes eleições? Preste atenção que, nos escândalos que tiveram anterior a esse governo, que se descobre os bilhões que as empresas pagavam para eleger um determinado político. E o poder, e no caso do capital, ele não escolhe bandeira. Ele não escolhe, lógico, que eles vão sempre evitar a esquerda, mas eles vão tentar influenciar sempre todos. Então, eu vou investir na eleição do prefeito X e o Y também tem chance de ganhar. Então, eu vou investir nos dois, porque ganhando um ou outro, eu me beneficiarei. Então, você presta atenção que a lei que é para proteger
ela é influenciada por aqueles que querem se perpetuar no poder. É desigual e perpétua as diferenças entre os grupos sociais, não atentando para as diferenças na prática social. É desigual, perpetua a diferença entre os grupos sociais, não atentando para as diferenças construídas historicamente, que impede a concorrência justa. Então, ore, mas você não é a favor da meritocracia? Sou, lógico que eu sou. Mas que tem uma concorrência justa. Não é justo que um cara que estuda no Inácio Monteiro vá disputar uma vaga na USP com o mesmo par de igualdade, com as mesmas condições de igualdade, com um cara que estuda no Colégio Bandeirante, nos colégios elitistas da vida. A ideologia da burguesia, grupo social dominante, que sustenta e por ela é sustentada, ao localizar o êxito político e econômico ao indivíduo, dá autoridade sobre os demais, que fracassaram aquele que consegue o sucesso. Ah, mas, olha, pega ele, mas Silvio Santos, ele era um mero camelô, olha onde ele chegou. Primeiro, Silvio Santos não era um mero camelô, ele já tinha uma estrutura de vida bem, e ele sai para vender como meio que uma espécie de laboratório, não era um pobrezinho da favela, judeu de nascimento, família já bem estruturada. Então, não caio nesse golpe. Mas vamos lá. Vamos pegar o caso do Silvio Santos e do Samuel Clay lá, como o dono da Casa Bahia, como exemplo da meritocracia. O cara que luta consegue. Nós temos no Brasil hoje, cerca de 207 milhões, 200 e poucos milhões de habitantes. As pessoas que você pega como exemplo, talvez caibam nas duas mãos que eu tenho. Então, será que é justo mesmo? Será que essa concorrência é justa? E aqui eu não vou defender nem um lado nem outro, vou tentar criticar os dois. Ao criar o voto censitário, antes quem votava era de acordo com a sua renda, era de acordo com o seu poder aquisitivo. Posteriormente, o sistema eleitoral, baseado na competência, atrair votos de candidato individualmente, impede acesso do povo ao poder. Ari, mas hoje qualquer pessoa pode se candidatar. Sim, qualquer pessoa pode se candidatar. A minha pergunta é, qualquer pessoa pode ser eleita? Será que, pelos preços que vocês escutam, que custa uma campanha, qualquer cidadão, de fato, pode chegar a presidente da República ou a vereador da sua cidade? Na medida que o exercício da administração pública é firmada na razão, exige que a ocupação desses cargos sejam feitos por quem tem determinados conhecimentos e, logo, os garante para a burguesia. Dentro desse contexto, hoje você fala assim, poxa, professor, mas hoje nós temos o caso aí de Tiririca, que era praticamente um analfabeto, e conseguiu chegar a deputado. Também veja a condição de Tiririca. A fama que ele já tinha, toda a influência de mídia que ele já tinha, para poder chegar lá. Você está pensando que fosse o seu João da Esquina ou Ari teria conseguido se eleger deputado federal? Então, assim, as estruturas montadas dá uma ideia de que é justo, mas a concorrência é desleal. Ao desvalorizar o coletivo, desarticula o trabalho no combate aos empresários, desacredita toda qualquer associação de funcionar com êxito ao desvalorizar o coletivo, ou seja, você tira a ideia de coletivo, de unidade, e você desarticula a classe trabalhadora. A ideia, presta atenção, que a todo momento na história, a tentativa é desmobilizar as organizações. Para isso, criam diversos meios para desacreditar nas forças de organização, as organizações não governamental, sindicato, tudo isso. Você tenta desacreditar essas associações para tirar o poder da mão do trabalhador contra o empresário. Porque quando está lá um trabalhador discutindo com o empresário sobre salário, imagina lá, você sentado, o seu pai sentado com o patrão dele dizendo que merece ganhar mais.
será que o patrão vai simplesmente escutar e dizer, realmente está sendo injusto, eu vou aumentar o seu salário? Quando a fábrica inteira para, aí é outros 500. Porque o patrão não dá porque é bonzinho, ele vai dar porque ele sabe que vai tomar prejuízo, cada dia parado é milhões que deixam de cair na sua conta. Então, eles desarticulam o poder social, o poder do coletivo, dando a ideia de que as coisas têm que ser discutidas no individual. Inclusive, agora, eles falam de que o empregado pode negociar diretamente com o patrão. Seria um coelho tentando negociar com a onça. Imagina lá uma onça morrendo de fome e um coelhinho tentando argumentar que não é justo ser comido por ela. Eu acredito que a chance de êxito desse coelhinho não é tão grande assim. Garantir a propriedade privada e o direito de herança garante a reprodução da riqueza entre seus e força os demais a vender sua força de trabalho. Olha, as leis vão garantir o direito à propriedade privada e o direito de herança. E essa herança vai sendo passada sempre para o seu. Então, as grandes famílias estarão sempre no poder. Os grandes capital está sempre no poder. E aquele que não tem como deter o poder, ele vende sua força de trabalho. Então, não interessa se você vai ser um engenheiro, se você vai ser um médico, se você vai ser um proletariado. Você vai vender sua força de trabalho. Salve algumas exceções que conseguem ascender socialmente e conseguir passar a ser dono do meio de produção. Mas isso são cada vez mais raro. Na medida em que tem a família como peça básica do individualismo, altera as relações familiares, provoca a emancipação feminina e a dissolução do casamento, e a emancipação dos filhos. Então, cria toda a ideia da emancipação feminina, dissolução do casamento. Você vai ter lá a peça básica do individualismo, alterar as relações familiares. Então, o filho tentar logo, principalmente na Europa, um filho com 18 anos, meu amigo, já vai se mexendo para ir morar sozinho. Você não encontra, ao contrário do Brasil, cara de 40 anos morando com os pais. Se pregava a liberdade, mas restringia a mulher à função de reprodutora e doméstica, impedindo-a concorrer livremente com sua inteligência para preservar a tradição. Então, olha as estruturas que foram criadas. Para se perpetuar no poder, olha, a ideia de liberdade, mas ele atribui à mulher a função apenas... qual é a função da mulher? Reproduzir, cuidar do serviço doméstico e, se você... Eu vi até esses dias um colega, ele me manda uma foto no Face, como se fosse uma corrida, uma pista de corrida, e uma disputa entre os homens e as mulheres. Na frente da mulher está lá, roupa para lavar, casa para arrumar, como se fossem os obstáculos. Na frente dos homens, tudo livre. Aí diz assim, olha, a mulher pode concorrer livremente com o homem. Você cria uma estrutura, se a mulher diz que não quer ser mãe, ela é uma desalmada. Como assim você não quer ser mãe? Mas se você quer ser mãe, se você quer lutar para conquistar a sua liberdade, ou melhor, se você quer ser mãe, você tem que restringir um pouco a sua liberdade e conciliar a sua luta por trabalho e cuidar da família. Então, você cria lá, o cara chega do trabalho cansado, senta no sofá e vai assistir o jornal porque ele está exausto. A mulher chega do trabalho cansada, larga o chinelo na porta e vai para a cozinha fazer a janta. Então, você veja que essa ideia de igualdade que pregam não é tão igual assim. O liberalismo é ambíguo, combate ao mesmo tempo passado e o futuro, o antigo regime e a futura democracia, a servidão e a liberdade igualitária, ignorância e o direito da escolaridade para todos, o destino divino e o fim das diferenças sociais. Então, a ideia de, mas combatemos o passado, o antigo regime.
Não, eles chegaram ao poder, só trocaram a posição. Antes era o nobre, agora é o burguês que está no poder. Então, as estruturas não mudaram. Trocaram-se as peças nessa estrutura lá da Idade Média, da sociedade estratificada. Você tira o clero e a nobreza do topo, o burguês ocupa esse lugar, juntamente com a nobreza e o clero, porque a nobreza e o clero, ela não perderam todo o seu poder, diminui o poder, e chega um momento que os burgueses, o clero e a nobreza, eles se unificam e criam uma única classe chamada o burguês, que é o dono do meio de produção. E aqueles que estão abaixo, aí agora, só que assim, ó, agora, mas ali, antigamente, só existia clero, nobre e servos, o camponês. Agora nós temos a classe A, a alta burguesia, a média burguesia, a classe média, a classe C, a classe D e os miseráveis. Mas eu não vejo lá grande diferença. A classe média se julga melhorzinha porque tem um apartamento gourmet com varanda, com um carrinho razoável na garagem e um carnê de 60 meses para pagar. Mas jamais ou dificilmente chegarão a ser burgueses. Essa é a grande verdade. Então, só panorâmica, liberalismo, a ideia de liberdade social, religiosa, artística, econômica e política. Ideia perfeita. Prática não tão perfeita assim. Opa. Eu não sei o que eu fiz, que eu não consegui mudar. Espera aí. Eu tentei inovar e acabei me atrapalhando. Ó, aqui eu vou deixar só como base de estudo para vocês e vou direto para o assunto que me interessa agora. A sociedade liberal repousa essencialmente no dinheiro, na instrução e no mérito. É isso que ele vende. Se você tiver dinheiro, uma boa instrução, aí você pode concorrer e dizer que é a questão de mérito. Agora, as disputas nem sempre são justas. A condição do trabalho nas fábricas, a condição dos trabalhadores na cidade, a questão social e salário e condição de trabalho, longa jornada, acidente de trabalho, emprego de mulheres e crianças, cidades insalubres, doença, questão de habitação, ausência de direitos sociais. Esse é o contexto que vai vir para as lutas de classe. Dentro desse aí começa, como o Nanes lembrou lá na aula anterior, a ideia do ludismo, a década do século XIX, ampliação do movimento por toda a Europa, aparecimento dos primeiros sindicatos. Em 1832, proibição dos votos do operário. Vai vendo como eles vão criando a estrutura para se perpetuar no poder. Se o operário não pode votar, ele não elege seus representantes. Então, a burguesia se perpetua no poder. Aí vem, em 33, a Carta do Povo, o carquicismo, que é a luta, faz-se a Carta dos Trabalhadores em busca de melhores condições, vão conseguir aí a redução, limite o trabalho das crianças em 8 horas, não acaba, mas ela só trabalha 8 horas. Em 1842, a proibição do trabalho feminino nas minas e assim por diante. Então, a organização das classes operárias, a máquina vista como responsável pelo desemprego e pela miséria, longa jornada de trabalhos, baixo salário, exploração do trabalhador. Em 1824, o parlamento inglês permite as primeiras associações de operário fossem legalizadas. Junto com isso, aí vem o movimento ludista, que era aqueles que viam a máquina como inimiga, então eles vão achando que destruindo a máquina, destruiriam aqueles que estavam roubando-lhe o emprego. Aí o carquicismo é a Carta do Povo, é o movimento que nasceu em Londres em 37, quando a Associação de Trabalhadores envia ao parlamento a Carta do Povo, documento com mais de 1 milhão de assinaturas, que requeria voto secreto, sufrágio universal masculino, renovação anual dos membros do parlamento.
A recusa do parlamento em aprovar a carta desencadeou uma onda de greves e manifestações e prisões. Então, o povo percebe que ele tem poder. Olha, eu reclamando é uma coisa, mas 1 milhão de pessoas reclamando é outra. E aí eles vão reprimir, mas logo depois, em 47, a redução da jornada em 10 horas, a consciência de classe, o problema da associação são divididos em estrutura, sistema capitalista e não as máquinas. Então, dentro desse contexto, surge aí as ideias de que nós vamos tratar. O trabalhador deve contribuir para o bem-estar de todos e não de uma minoria, proposta de socialismo. Assim como eu faço a crítica ao liberalismo, eu vou tentar também pontuar a questão do socialismo e dos demais, para que vocês apenas tenham noção do que tenham aí as propostas de leitura que possam dar uma ideia sobre isso, e depois vocês tomem a decisão. Eu vou ser sincero, apesar de ter minhas convicções, como professor, eu tento sempre deixar claro para vocês o seguinte, ideias prontas e acabadas, sempre desconfie daqueles que dão solução. Eu acho que quando você chega e fala, olha, pessoal, vamos lutar pela esquerda, vamos lutar pelo isso, por aquilo, blá, 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 como se fosse pronto, você ignora todos os outros. Então, nós temos que ver, e vocês têm que analisar o que tem de bom no liberalismo, quais são as ideias que tem de bom no socialismo, e aí tomar as decisões de vocês. Ou para um lado ou para o outro, ou a busca de um meio termo, que é o que eu tento achar durante a minha vida inteira. Não é fácil. Socialismo utópico. Acredita na mudança da sociedade através das reformas. Robert Owen, Saint-Simon, eu não vou conseguir pronunciar, Fourier e Proudhon, acho que é isso. São os principais idealizadores do movimento do socialismo utópico. Movimento de crítica social e luta política. Proposta de um novo modelo de sociedade ideal. Primeiros pensadores, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, eu não consigo pronunciar o outro. A sociedade frente a um livre e igualitária, bem-estar social, proposta de comunidade modelos. No socialismo utópico, era a ideia de que, através da razão, através da consciência, as pessoas poderiam perceber que o ideal é uma sociedade com menos concorrência, onde a propriedade fosse coletiva, mas isso se daria por meio da consciência e não por luta. Charles Fourier defendia os falastérios, onde funcionava a cooperativa. Cada trabalhador produzia o que quisesse. Sofreu com a falta de investimento dos patrões. Na ideia de Charles Fourier, ele cria a ideia de pequenas comunidades autossustentáveis, que ali o trabalhador ele ia produzir o que quisesse. Então, de acordo com a sua vontade, e ali eram pequenos grupos de no máximo 3.000 pessoas, se não me falha a memória, que iam formar esses forastérios, tinha um formato, tinha toda uma estrutura. Louis Black queria criar oficinas nacionais, chamada de ateliês. A burguesia apoiou os ateliês até a Revolução que derrubou o rei Luís Felipe. Então, isso aí vai criar a ideia de ateliês onde eles iam trabalhar. Nós poderíamos chamar de espécie de cooperativas dos dias atuais. Robert Owen, patrão esclarecido, construiu creche, reduziu a jornada de trabalho e foi à falência. Então, esse era Robert Owen, sei lá como pronuncia esse nome, ele era um platão esclarecido, ele tinha o dinheiro, mas ele diz, não é justo que isso não seja partilhado. Então, ele constrói creche, reduz jornada de trabalho e vai à falência. Por que ele vai à falência? Porque os demais conseguiria se os demais fizessem o mesmo. Mas como os demais continuavam explorando, continuava lucrando cada vez mais, ele não consegue, na lei da oferta e procura, manter os preços e a concorrência. Então, aquele que explorava
acabaram vencendo e ele foi à falência. Simon defendia os valores científicos e pregar para governar a sociedade. Proudhon foi o pai do anarquismo, defendia a destruição estatal da igreja e da propriedade privada. Marx chamava todos eles de marxistas românticos. Então, dentro da visão de Karl Marx, ele vai dizer, olha, gente, tudo bem, o que vocês estão falando realmente é o que eu penso. É possível fazer pequena sociedade, acabar com a desigualdade, só que vocês estão sendo românticos demais. Vocês são marxistas, vocês acreditam nas minhas ideias, compartilham das minhas ideias, mas são românticos. Essa ideia de que o patrão vai tomar consciência dessa desigualdade não existe. E aí ele vem com um socialismo científico. Os trabalhadores conscientes de sua classe devem empreender uma luta contra a burguesia, com o objetivo de derrubar o capitalismo e instituir a sociedade sem classe. Essa é a ideia de Marx e Engels. Esses, olha, Professor, o mundo... Oi. mas o socialismo de Karl Marx era um socialismo bem, mesmo tudo que ele falou, né? Socialismo bem puro, que se for constituído numa democracia mesmo na sociedade, não funcionaria. Não, para que isso funcionasse, por que é que houve as revoluções? Isso só se daria certo se o mundo se tornasse socialista. Ok? O que para ele seria uma utopia, né? Oi? Aí vão chamar de tem a corrente do socialismo utópico, que aí vem Thomas More, Campanella e outros, mas o Marx ele vai defender, não, isso é possível. Aí vocês vão dizer assim, Ali, mas não deu certo. Eu costumo dizer que nunca foi tentado. Então, porque teria que ter a implementação de um comunismo certamente regrado, coisa que não conseguiram constituir. Aí onde está. O socialismo, o socialismo, ele culminaria no comunismo. Para que isso aconteça, nós vamos chegar lá. Para que isso aconteça, vou até dar o spoiler um pouquinho na frente. Você primeiro teria que eliminar a ideia de classe, acabou com a ideia de classe, e aí você criaria a ideia de comunismo. Uma sociedade sem classe. Uma sociedade sem classe, uma sociedade sem governo. Para que essa sociedade existisse, isso teria que acontecer no mundo inteiro. Porque aí não teria disputa. Cada sociedade ia produzir para si. Uhum. Não ia ter uma disputa de mercado, não ia ter uma disputa de governo. Por isso que durante a Guerra Fria vai ter lá a luta entre capitalismo e socialismo, onde cada um queria influenciar o maior número de pessoas. Porque, então, assim, uma coisa dependia da outra. Pode terminar. Desculpa, só segura aí, só anota a pergunta para você não se perder, não esquecer. Então, assim, se o socialismo tivesse conseguido implantar as ideias de Marx, o mundo inteiro seria socialista. Aí você vai falar assim, pô, Ali, mas como seria? É só idealizado. Eu não sei como se daria isso, porque, de fato, não foi tentado. De fato, dentro do socialismo, você deixaria de existir fronteiras. Cada povo ia viver dentro da sua realidade. Nós íamos produzir aquilo que nós necessitávamos. Talvez nós não tivéssemos tantas tecnologias como nós temos hoje. E talvez, só talvez, nós não tivéssemos tanta desigualdade, tanta guerra e tanta morte. Mas nós vamos. Eu costumo dizer sempre assim, ó, pega a ideia do liberalismo, ela é perfeita. Sabe, assim, se você estuda o liberalismo de uma forma do ideal, é show de bola. Seria justo também.
pega o socialismo do ponto de vista ideal, perfeito. Imagine um mundo sem desigualdade. Imagine um mundo sem fome, onde ninguém teria necessidade de ter mais do que precisa. Meu, legal, perfeito. Mas aí nós vamos ver que, assim como no liberalismo ele tem as suas contradições, o socialismo também vai ter a sua. Fala aí, ô Vitor. Então, a implementação lá do socialismo, como o senhor falou, eu acredito que não foi colocada tudo que ele tinha a oferecer, assim, porque dou um exemplo da Alemanha Oriental de 1949, né? Foi implementado o socialismo. Mas acredito que foi implementado ali ideais principais, mas não tudo, por conta que o socialismo, quando você faz uma implementação dele, ele tem que entrar com o comunismo, e o que não aconteceu. Professor, tem até um filme muito interessante, né, que é o Adeus Lenin, não sei se o senhor já assistiu, muito bom sobre Adeus Lenin. Não assisti. Eu até tenho ele como minha lista e não parei ainda para assistir. É muito interessante, professor. Eu e o Daniel já fez um trabalho sobre. Ah, legal. Adeus, Lenin. Vou tentar relembrar. Ultimamente, o tempo para assistir alguma coisa está sendo difícil, mas eu vou tentar assistir. Mas aí, vamos lá. Eu vou destrinchar as ideias, depois eu vou tentar levantar aí a fraqueza do socialismo. Ideia baseada em mudanças históricas, teleologia, história com um fim. O Lenin vai dizer que a liberdade ela é histórica, que o homem faz a sua história. Só que o homem, ele cria, ele faz a sua história, mas o contexto histórico não. O contexto histórico nós herdamos. Então, você é responsável pela sua história, mas é influenciado pelo contexto histórico que você nasce. Então, basta vocês imaginarem aí, vamos pegar aí, a condição de nascimento que nós temos. Nascemos na periferia, no extremo leste de São Paulo, temos que ver seu pai e sua mãe lutar horas e horas para tentar sobreviver, tal. Agora, você imagina, se... Eu vou pegar os pais de você, Vitor, veja aí o que sua mãe trabalha. E vocês em casa também, que têm visto o pai de vocês trabalhar. Se eles fossem remunerados justamente, a condição de vida, será que não era outra? Será que as horas que nós trabalhamos, que seus pais trabalham, se nós estivéssemos em um mundo, vamos pensar, um pouquinho mais justo, não seria diferente? Então, lá, os principais expoentes do socialismo científico. Marx, Engels, Manifesto Comunista direcionado ao pensamento da esquerda até os dias atuais e a abolição da propriedade privada. Marx vai perceber o seguinte, olha, dentro do contexto que está passando pela Revolução Industrial, a Inglaterra é um lugar ideal. E ele vai fazer o Manifesto Comunista e vai se aproximar do sindicato para dizer, olha, é somente através da luta de classe é que nós vamos derrubar o capitalismo. Para tal, nós temos que derrubar o capitalismo, implantar uma ditadura do proletário. Então, necessariamente, não dá para conviver no princípio democracia e socialismo não tem como, porque ele vai dizer o seguinte, o burguês não vai entregar voluntariamente o seu poder, então tem que ser através da revolução, através de armas, através da luta, derrubaremos o burguês, implantaremos o socialismo e quando o socialismo estiver implantado, deixa de existir a divisão de classe, então o trabalhador produz e divide a sua riqueza. Então, qual é a crítica do Marx? A crítica do Marx, vocês têm que guardar sempre a ideia da mais-valia, que era, segundo Marx, ali a máquina propulsora, ou aquilo que dava propulsão, à desigualdade. O que era a mais-valia? A mais-valia que Marx vai
falar é assim, é a diferença entre a riqueza que eu produzo e aquilo que eu recebo por ela. Então, na visão de Marx, vamos lá. Marx vai dizer o seguinte, ó, se uma empresa, vamos diminuir em número para nós colocar. Se uma empresa, ela tem 10 funcionários e produz 100 mil por mês de lucro, vai lá, tirou a despesa do que gasta, tirou o investimento, tirou a matéria-prima, tirou tudo. No final... Já é o lucro, velho. Não lucro, não tire o lucro. Tire as despesas. E ela tem um lucro de 100 mil. 10 funcionários, dividido por 100 mil, 100 mil dividido por 10 funcionários, dava 10 mil para cada um. Correto? Depois que tudo produzido, pagou tudo que tinha que pagar, o lucro seria 10 mil. Digamos, 10 funcionários colocando, vamos colocar que o patrão esteja no meio. E o patrão e mais 9 empregados. 10 mil para cada um. Lógico. Aí você vai dizer, pô, Ari, mas o cara vai investir e vai dividir igualmente? Mas Marx vai dizer o seguinte, dividindo proporcionalmente, esse patrão, cada funcionário produz, incluindo o patrão, 10 mil por mês. Essa era a ideia dele. Esse patrão, presta atenção, esse patrão paga 1.500 para cada funcionário. A mais-valia é 8.500, ou seja, aquilo que eu produzo no mês 10 mil e recebo 1.500. O que o patrão recebe acima disso é o que ele chama de mais-valia. É o excesso, o excedente que eu estou produzindo. Ou seja, você produz um número X, recebe Y, e o patrão recebe 3x em cima daquilo que você produz. Então, a crítica do Marx é essa desigualdade. Tudo bem, o patrão investiu, tudo bem que o patrão tem lá o meio de produção. Mas o que justifica que ele ganhe tanto em cima? Que ele ganhasse, ok. Mas por que ganhar tanto? Ô, professor, Oi. acredito que esse ideal, assim, é uma luta por uma causa nobre. Mas mesmo, tipo assim, bem implementado, o que Marx disse, né, de uma forma bem dinâmica, assim, acredito que não funcionaria, por conta que até a Coreia do Norte é privada de saber que a Coca-Cola, por exemplo, que a Apple existe, entendeu? Então... Mas aí é outros 500, o Vitor. Qual é o problema? Qual é o problema? É a subsistência de um socialismo dentro de um mundo capitalista. Então você pode dizer assim, pô, Ari, mas isso não dá certo. Não dá certo porque o capitalista impede que dê certo. Por exemplo, Cuba é uma ilha, é uma porcariazinha de território. O embargo americano sobre Cuba. Ou seja, eu impeço que o mundo comercialize com ele. Então, eu vou sufocando aquela economia para tal. Mas assim, você fala assim, poxa, mas a Coreia do Norte, ele nem sabe que a Coca-Cola existe. Poxa, será que é um mal? Será que é um mal tão grande não termos a Coca-Cola como destruindo a saúde de toda a população? Será que isso é um mal em si? O caso é assim, acho que a população não saber já é algo que o socialismo só é implementado mesmo por conta que a pessoa não sabe que existe, entendeu? Porque para que ela desse certo, para que ele tivesse dado certo, teria que o mundo é uma revolução mundial. Todos os países tinham a mesma condição, assim como praticamente todo mundo é capitalista, salve essas exceções aí, que é Vietnã, Cuba, China e Coreia do Norte, e a China, bem entre aspas, porque a China ela é socialista, comunista politicamente, internamente, mas é aberta ao capital, então ela é meio híbrido, né? Não dá para a gente classificá-lo como tal. Então, assim, como é que a gente vai dizer que não deu certo? Será que... mas aí, professor, eu acredito
e aí eu vou traçar a minha crítica propriamente dita, é que Marx ele comete um grande erro, que é não levar em conta uma coisa chamada egoísmo humano. O ser humano, ele não quer ser igual a ninguém. Basta vocês ver qual é a maior reclamação dos alunos em questão de uniforme. O nome já está dizendo, uniforme. Todos da mesma forma, todo mundo com a mesma aparência. Já é uma luta para a gente conseguir. Porque as pessoas elas querem se destacar de alguma maneira. Dentro do capitalismo, quando você tira essa luta, essa disputa que é natural do ser humano, e você diz assim, olha, Ari, um médico e um porteiro têm a mesma importância, ambos ganham a mesma coisa. Dentro do egoísmo humano, o cara fala assim, vai a merda, então, eu prefiro ser porteiro, porque eu não tenho que estudar, eu não tenho que me dedicar tanto, então é melhor ser porteiro. Então, Porque aí tem... Faz sentido, né? Não, Pra mas que quem vai trabalha estudar? e tem por mérito não se destaca numa questão assim, então. Ô, professor, então, Oi. aquele exemplo lá do cara que ele é o dono e ele ganha a mesma quantidade que os empregados, que os funcionários, né? Então, para que ele vai estudar, né? Criar uma empresa que seja, se ele pode ganhar o mesmo sendo Mas, funcionário? mas nessa ideal de justiça, ô Pedro, é Pedro, né, que está falando? Ou é Daniel? Não, Daniel. Daniel. Desculpa, Daniel, acabei confundindo a voz. O que acontece? A crítica não é a questão de você dizer ganhar a mesma coisa. Eu nem acho que tinha que ganhar a mesma coisa. Porque eu tenho o risco, o investimento pode dar errado, tudo. A questão é, por que pagar tão pouco? A questão é essa. Porque eu dei um exemplo de 10 mil. A questão não é você dizer assim, poxa, Ari, 1.500 dá para esse trabalhador sobreviver, pagar o colégio do filho, que dentro do liberalismo nós teríamos isso. Cada um faz por si, não precisaria nem de escola. Cada um vai pagar a escola que você quisesse. Não seria justo? Olha, eu não quero estudar no Inácio, eu quero estudar na escola X. Você se matricula e paga. A questão é, o que o trabalhador recebe é muito pouco comparado ao que ele produz. Não vamos dizer, lógico que, pensando até aí nós vamos pensar dentro da lógica cristã como é o nome dele? Do Calvino, o lucro é bênção de Deus. É justo que você lucre com o seu trabalho. Mas assim, por que tanto? Por que as coisas vão ser mais justas? Você ter salários mais dignos para que essa população sobreviva. E o capitalismo ele vai querer sempre produzir mais, gastando menos. Essa é a questão. E para tal, você tem que reduzir o quê? Você tem que reduzir o salário. Já que a matéria-prima vem normalmente de outro burguês, que tem poder de barganha, já que todas as despesas, a energia, tudo que você vem de outro burguês, que tem poder de força, qual é a parte mais fraca? O operário. E é dele que eu tiro a maior parte do meu lucro. Pode falar. Aí, essa toda implementação, as empresas seriam mesmo do governo, né? Tipo, um socialismo, assim, bem instituído, não teria um dono certo. A princípio, seria do governo. E nos países socialistas, as empresas são do governo, são estatais. Mas qual era a ideia? Que o governo deixasse de existir. Vamos lá, ó. Capitalismo, propriedade privada. O poder absoluto ficaria no governo e o salário, a questão monetária também.
Então, tipo assim, não ficaria na mão de uma única pessoa, que é o problema que acontece no capitalismo. É, tipo, de ter poucas pessoas com muito dinheiro. Ficaria ali num conjunto que seria usado para todos, né? Essa seria A o princípio, conceito marxista, né? dentro do ideal de Marx, sim. O problema é o que se transformou. Eu brinco sempre que eu falo assim, existe um mosquitinho chamado poder. Quando o mosquitinho do poder chega, aí nós temos uma questão aqui, ó. No capitalismo, propriedade privada. No socialismo, propriedade estatal. Comunismo, fim da propriedade privada. Ela deixa de existir, não tem mais dono. Olha, no socialismo, a propriedade é do governo. No comunismo, não existe governo, portanto, não existe propriedade privada. Tudo é de todo mundo. Se não tem Domínio da aquela burguesia. questão do acúmulo de bens, da professor. Isso. Se uma pessoa tem mais propriedade que a outra, o Estado também. Sim, E senão aí, o Estado detém o poder. Nunca foi implementado, porque nunca o comunismo ocorreu, de verdade. Porque quando chega, quando o mosquitinho do poder chegou a esses caras que deram o golpe e chegaram ao poder, vamos pegar o exemplo aí da China, vamos pegar a questão da Coreia, eles implantaram a ditadura e permaneceram no poder para sempre. Eles não distribuíram, porque na ideia de Marx, o proletário chegava ao poder e esse poder ia passando de pessoas a pessoa dentro dos proletários. Quando você vai estudar a questão do socialismo, você vai ver que os mesmos, em Cuba, o Fidel morreu abraçado. Morreu abraçado. O cara teve muito poder e assim, não... ele usou para benefício meio que próprio também. Próprio. É essa questão. Ele não levou em conta essa questão humana de não querer. O ser humano, quando ele sente o gosto do poder, ele não consegue abrir mão dele. No socialismo, a transição entre o capitalismo e o socialismo, a sociedade sem classe, ou seja, é toda uma classe só. Aí é o grande problema. Ninguém quer ser igual a ninguém. Estado garante a propriedade no capitalismo. No socialismo, o Estado tendo que dividir as riquezas. Então, o Estado produz tudo, divide entre todos os cidadãos. No comunismo, fim do Estado. A vitória do socialismo seria o fim do Estado. Marx, luta de classe. Para Marx, sempre há uma classe dominante e uma dominada. Nunca uma classe média. Essa ideia que diz... tem a classe média. Marx vai dizer, classe média não existe. Existe a classe dos que dominam e dos que são dominados. Professor, eu acredito que até mesmo no socialismo, com a implementação de tudo, bem fundamentado, acredito que até o mérito assim, da pessoa ter trabalhado mais que outra vai acabar... Tipo, deixa assim, de existir. Então, uma pessoa trabalha mais que a outra, ou se não tem um cargo mais alto, mas recebe um pouquinho a mais, assim, só um pouquinho. Porque aí nós já teríamos acaba... Nós teríamos que pensar, Vitor, que essa sociedade é uma sociedade consciente, que ela diz assim, eu sou médico, mas o faxineiro é tão importante quanto eu. Gente, não vai acontecer. Na prática, esse ser humano ele não admite isso. Um grupo sempre quer ter mais privilégio do que outro. Esse é o grande problema. Segundo Marx, o capitalismo só cresce com a exploração do proletariado. A luta de classe como motor histórico. Então, ele diz assim, olha, o capitalismo ele só é o que é por causa da exploração. Sem exploração, não existe essa história. Não existe. Você pode encontrar até um patrão que ele seja mais justo, mas o mercado não permite. Você vê lá no começo, quando aquele patrão ele resolve criar creche, diminuir a hora de trabalho e tal, ele vai à falência por quê? Porque o mercado vai dizer o seguinte, você tem que oferecer o produto mais barato possível. Senão o outro oferece e você vai à falência. Então, essa luta de classe ela é constante. Materialismo histórico, a influência das ideias hegelianas no processo histórico. Toda a sociedade é determinada pelo modo de produção. Economia, infraestrutura, que domina tudo, política, religião, ciência, representam a superestrutura. Marx enfatiza o sistema escravista, feudal e o capitalismo. Marx vai dizer o seguinte, olha, tudo está influenciado.
E existe algumas coisas que estão ali para manter a infraestrutura. E aí é onde Marx vai fazer a crítica e ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. Por que é que a religião, por que é que as igrejas têm tanto medo do socialismo? Porque, na visão de Marx, tem que acabar com a religião. Por quê? Porque ele diz assim, a religião serviu a vida inteira para fazer com que as pessoas se conformassem com essa desigualdade. Quando faz lá os textos da Idade Média, onde diz, olha, o próprio Deus quis que nascesse uns nobres e outros servos. É Deus, é a vontade de Deus. Era uma forma de você conformar as pessoas dentro desse contexto. A ideia marxista, a vitória da esquerda, seria o fim da religião também. Porque, na visão de Marx, a religião ela é usada pelo poder para manter o povo sob controle. Essas são as visões que Marx vai ter, vai ser a crítica que ele vai falar. Marx, quanto mais se explora, maior é o lucro capitalista, maiores chances de revolta. Para Marx, a Inglaterra era um país propício para a Revolução Socialista, pois essa estava com um capitalismo mais robusto, ou seja, o povo estava sendo mais explorado. Se há mais exploração, mais tem gente indignada contra essa exploração. Mais valia recuperação das ideias de David Ricardo de teoria de valor do trabalho. Para Marx e Engels, um trabalhador rende muito mais para a empresa do que para ele mesmo. Ambos ignoram as leis de oferta e de demanda na sociedade. Então, quando você fala assim, ó, lei de oferta e procura, ele vai dizer assim, para o trabalhador isso não existe. Os preços caem, os preços sobem de acordo com a necessidade. Ele fala assim, para o trabalhador, a tendência é ele receber sempre mais. Você fala assim, pô, mas existe cara aí, ó, que trabalha como TI, que ganha grana pra caramba. Eu tenho um sobrinho que ganha, se não me falha a memória, a última vez que eu conversei com ele, 17 mil de salário. E aí você fala assim, pô, você vai dizer que um cara desse tá mal? Não, ele não tá mal. Mas se ele ganha 17 mil de salário, você imagina quanto o patrão dele ganha. É essa a comparação que Marx vai falar. Que o trabalhador sempre vai ganhar muito menos. E aí é a crítica, Daniel. Não é que o patrão não tenha que ganhar mais. A crítica não é essa, não. A crítica é que o trabalhador... A diferença do salário do é muito grande. Do que eu produzo, né? Se você disser assim, pô, mas o rapaz que trabalha na lojinha aqui de lado de casa, pô, ele ganha um salário mínimo, mas, pô, o dono da lojinha não ganha tanto assim. Beleza? Aí você faz a comparação. Agora o cara que trabalha na Volks. Mas o cara ganha, pô, mas o cara ganha na Volks, ele ganha no mínimo 5 mil. Quanto custa um carro popular? Quantos carros populares são fabricados por hora na Volks? E é isso que ele vai fazer. É que, assim, que cada um recebesse de acordo com o que produz. Aí, para tentar diminuir isso, hoje tem a tal participação de lucro, tal, que é uma espécie de um bônus que o trabalho recebe. Mas entra também a questão que as empresas hoje fundamentadas, ela não tem só um dono também, né? Ela tem são grupos. ações. São grupos imensos, mas assim, que não são donos de uma empresa, são donos de aglomerados de empresas. Então, só para concluir aí, porque a aula já está indo mais longa, e a Thaís, você tem compromisso, nega, se precisar sair, depois você assiste o finalzinho da aula, tá? Você tinha avisado que tinha um compromisso, se precisar, esteja à vontade. Karl Marx, em meados do século XIX, Inglaterra, isso aqui eu já falei, o Manifesto Comunista, toda a história humana é a história de luta de classe. Aí vai estar lá livres versus escravos, patrícios e plebeu, barões e servos, patrões e assalariado, opressores e oprimido, em constante oposição uns contra o outro, numa luta sem trégua que cada vez mais. Então ele vai dizer assim, para acabar com essa luta de classe, somente com o socialismo, somente acabando com as classes, porque senão vai ser uma luta constante, vai ser uma disputa imensa. Manifesto. Terminou uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição comum da classe em luta, cada vez mais dividida. A sociedade inteira em dois grandes grupos inimigos. Em dias de classe,
diametralmente oposta, uma contra a outra, burguesia versus proletariado. Essa é a ideia do manifesto. Então, assim, só vai acabar isso quando uma classe deixar de existir. E na ideia dele, que deixasse de existir os burgueses. Via de superação. A sueração da sobriedade privada, a terra e a passagem do Estado socialista. A estatização dos meios de produção, comunicação e educação como direito de todos, os trabalhadores, obrigatório a todos, cada um segundo a sua necessidade e capacidade. Trabalhadores de todo o mundo, univos. Essa era a principal chamada de Marx. Trabalhadores univos. Se unam contra esses que são os seus algozes. Então, vamos destruir a classe dominante. Era essa o manifesto comunista. E a tentativa de todos aqueles que tentaram dar o golpe socialista, transformar em uma nação sem classe. Lógica do sistema capitalista, produção, mercadoria e mais-valia. Base de produção capitalista, mercadoria e seu valor é determinado pelo tempo socialmente necessário e a sua produção. O trabalhador não possui meio de produção, apenas o capitalista, terras, ferramentas e fábricas. Então, quem é o capitalista? O dono da terra, o dono da ferramenta, o dono das fábricas. Esse é aquele que tem o meio de produzir riqueza. Calculando como mercadoria o tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção, a manutenção da vida do trabalhador, esse salário do trabalhador pode produzir em parte do dia de trabalho. O restante trabalho não pago, a mais-valia, a diferença entre o que o trabalhador produz para si e o que produz para o patrão, é mais-valia. Então, ele vai dizer o seguinte, em muitos casos, o que o trabalhador produz num dia, ele paga pelo seu salário. O restante é tudo lucro do patrão. Então, em poucos dias de trabalho, você paga o seu salário. E o restante dos dias vai para o seu patrão, chamado de mais-valia. Muito mais do que vale o trabalho. Muito mais. A mais-valia é a fonte do lucro, juros das rendas das classes dos proprietários. A mais-valia é a medida de exploração do trabalhador no sistema capitalista. Então, o que é a mais-valia? Se tiver essa pergunta aí, você já tem a resposta. É a fonte de lucro, o juro das rendas da classe dos proprietários. Mais-valia é a medida de exploração. É aquilo que é aqui onde eu estou explorando. Poxa, olha, ali. Se o trabalhador produz 10 mil, poxa, e se ele ganhasse pelo menos 4? O patrão ainda ia ganhar 6 em cima dele, mas ele estaria mais próximo. Mas assim, vamos botar metade, 10 mil, 5 mil para o trabalhador, 5 mil para o patrão. Só que nós estamos falando de ele tem 10. Então, o lucro dele seria de 5 mil vezes 10, ou seja, 50 mil. E 50 mil ele pagaria para os trabalhadores. Ele ainda estaria em grande vantagem, mas seria menos desigual. A questão é que o patrão quer sempre lucrar mais. Esse é o problema. O burguês. E aí, quando a gente fala de burguês, gente, entendo que não necessariamente nós estamos falando do pequeno dono de lojinha, de mercadinho e disso, daquilo. Porque esse dono do mercadinho, ele tem que concorrer contra a rede Carrefour, rede Dia, rede não sei o que lá. Então, ele também é um pobre coitado que está sendo engolido cada dia pelas grandes empresas, pelos grandes meios. Então, eu tenho um mercadinho na vila de casa, eu sou o explorador? Não, você também é explorado, porque você compra nas grandes redes. O aumento da produtividade do trabalho, aperfeiçoamento técnico das máquinas, menor necessidade de mão de obra, produção de mercadoria, crise de superprodução, crises cíclicas próprias do sistema, que leva à redução do investimento, dispensa dos trabalhadores e desemprego, até a nova fase de expansão. Então, esse é um ciclo. Se a empresa entra em crise, quem vai sofrer? O trabalhador. Porque o patrão quer manter o lucro. Então, para manter o lucro, eu tenho que reduzir o gasto. Então, sempre cai na mão, na mão do... Quem sofre mais é aquele que menos pode.
no caso, o trabalhador. O socialismo, onde surge o comunismo, surge de origem contra a obra de Engels do Capital. O filósofo alemão, e o termo passou a ser mais utilizado a partir de 1840, quando os filósofos marxistas surgiram na Europa. Aí está as ideias do comunismo. Vou passar um pouquinho. A ideologia pretende promover o estabelecimento de uma sociedade. Oi. Aqui é o comunismo em si. Sim, o martelo e a foice. Representa o quê? O proletariado. O martelo da indústria e a foice daqueles que trabalham no campo. É o símbolo do proletariado, do trabalhador. Então, o martelo representando aqueles que trabalhavam na fábrica e a foice aqueles que trabalham no campo. Ok? Intitulado Nenhuma Nacionalidade, baseado na propriedade comum e no controle dos meios de produção, da propriedade em geral. O comunismo pode-se dizer que é o contrário do capitalismo, oferecendo uma alternativa para o problema da economia e de mercado capitalista, e do legado do imperialismo e do nacionalismo. Então, dentro do comunismo, deixaria de existir Estado. Então, não tem mais Brasil, não tem mais Alemanha, não tem mais... Deixou de existir o Estado Nacional. E todo mundo vive em comum. Pura fantasia, pura idealização, né? Não vou nem dizer fantasia, mas pode ideal. Abrir mão do que todo mundo gosta, né? Esse é o grande problema. Que aí a gente fala assim, a liberdade entre aspas também no capitalismo, porque a liberdade do capitalismo, ela é ilusória, né? Você é livre se você pode pagar por ela. Não, se o pessoal fala que é marionete do governo no sistema capitalista, é porque não viu o sistema socialista. Essa a questão. Se você, dentro da ideia, você deixaria de existir o governo. Na ideia, olha, você ia viver, Vitor, numa espécie de comunidade. Porque o final do comunismo, o final do socialismo era o comunismo. O comunismo, o socialismo ele vem para quebrar a questão do que nós vamos entrar rapidinho, já estou terminando, do anarquismo. O anarquismo ele pregava o fim de uma vez. Acaba com o Estado, acaba com a igreja, acaba com o casamento, acaba com tudo. Essa é a ideia do anarquista. É o caminho da transição, né? Tá. Só que Marx fala assim, não dá para ser assim. Não dá para destruir tudo de uma vez. O mundo não está preparado para tal. Nós temos que ir em fase. Então, primeiro nós passamos pelo socialismo e depois, no final, nós vamos acabar com tudo isso. Mas é um processo que no caso dos anarquistas, ele queria uma ruptura brusca, acabar de vez. Então, os principais idealizadores, aí vem os revolucionários Lenin, responsável pelo instalar na Rússia, Joseph Stalin, líder soviético durante a Segunda Guerra Mundial, Mao Tse-tung, comunista da China, Che Guevara, a figura principal do século XX, que ajudou a colocar o comunismo no poder, e Fidel Castro, comandante do Partido Comunista Cubano, até 2010, quando trocou o poder com seu irmão Raul Castro. Aqui não cita a Coreia. Anarquismo. Rapidinho. A palavra tem origem no termo grego anakros, cujo significado é aproximadamente sem governo. Surgiu na França no século XIX e um período de ascensão no movimento operário, podendo demarcar esse período como indo da década de 40 até a década de 70. Então, os anarquistas, que simboliza com esse A cortado, aí tem o E de vingança, tem o V de vingança e tal, mas as ideias anarquistas têm como ideologia, pode ser definida como uma doutrina de conjunto de princípios políticos e sociais e culturais que defende o fim de qualquer forma de autoridade, de diminuição política, econômica, dominação política, econômica, social ou religiosa. Em resumo, os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável. O anarquismo é contra a existência de governo, polícia, casamento, escola tradicional e qualquer tipo de instituição que envolva a relação de autoridade.
defende também o fim do sistema capitalista, da propriedade privada e do Estado. Os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade do indivíduo, solidariedade, apoio mútuo, coexistência harmoniosa, propriedade coletiva, autodisciplina, responsabilidade individual e coletiva, e forma de governo baseado na autogestão. Se nós estamos falando que o socialismo é complicado, você imagina o anarquismo. Faça suas próprias leis antes que alguém faça. Pode falar. Basicamente, o anarquismo ele defende qualquer ato antiburocrático, então, não é? Sucumbir todo tipo de autoridade. E a autogestão. Cada um é responsável por si. Então todo mundo é livre, tá tudo certo. Todo mundo é livre, todo mundo é certo. Mas, assim, você é corresponsável pelo seu próximo. Ah, meu amigo. Se nós estamos falando que o socialismo é complicado... Não daria certo. É uma sociedade sem autoridade, sem proteção, sem lei, sem nada. É várzea. Tipo, você pode fazer o que você quiser, não importa. Não vai ter ninguém para te pedir. A palavra anarquismo, muitas vezes, isso é uma anarquia. Dá a ideia de desordem, mas não é desordem. O princípio do anarquismo, e aí eu estou falando no ideal, gente. Eu não estou falando de prática. Prática, não houve a prática do anarquismo em nenhum lugar. Mas o socialismo ainda tentou, né? Mas esse nem isso. Mas, assim, os anarquistas, eles são, digamos, uma forma bem radical. É o fim total de tudo aquilo que nos oprime. E você teria autogestão. Você teria que partir do pressuposto que todo cidadão é ético e vai viver de acordo com a ética, onde os meus princípios, os meus direitos não sobrepõem o do outro. Na prática, aí é muito mais complicado do que nós podemos imaginar. Bem mais. Então, assim, você vê, no Brasil, o movimento anarquista nós vamos estudar isso no terceiro ano, quando vamos estudar movimentos operários brasileiros. Mas ele vai estar aqui a partir de 1917, quando os italianos, quando o pessoal que veio, os imigrantes vieram para cá, junto com eles trazem as ideias anarquistas. E aí ele começa na formação dos sindicatos, tal. Temos o partido, o PCdoB, alguns partidos que são bem voltados para as ideias mais radicais. Eu não lembro, eu tinha visto um vídeo, se eu não me engano, é um tal de Charles, né? Charles Fourier. Um dos líderes, né? E um dos principais líderes do anarquismo. Sim, mas só que assim, você vai ver eles muito na questão dos movimentos, os black bloc lá que teve aqui no Brasil, você vê que eles são bem radicais, eles são muito contra a questão do sistema econômico, você pode ver que na maioria das vezes, nas manifestações deles, eles vão depredar agências bancárias, o ataque dele, agências de carro e tal, o ataque dele é diretamente ao capital, àqueles detentores da economia. É até engraçado que eles são meio ambíguos, né? Que eles usam o letreiro AO, que seria anarquia e ordem, né? Sim. Aí aparentemente vai causar uma grande desordem, mas na ideia deles, no final, se autogovernariam. Seria, digamos, nós teríamos que, para isso acontecer, de passar pelo menos assim por como é que eu posso dizer, uma espécie de lavagem cerebral, para que todo mundo pensasse de forma ética, que nós sabemos que não é tão simples assim. Só para concluir, os operários do século XIX viviam em grande dificuldade, por isso procuravam, através de revolta, a destruição da máquina, a instalação da greve e manifestar o seu descontentamento. O Estado progressivamente melhorou a sorte dos operários, regulamentação dos trabalhos do direito, a greve e associação sindical. Os intelectuais também propuseram a solução e surgiu assim o socialismo utópico, socialismo científico. Então, essa é uma tentativa de resolver, ou seja, à medida que os trabalhadores foram lutando, houve uma melhora
significativamente nas condições de trabalho. Se nós estamos falando do século XIX e as condições de trabalho hoje já são muito diferentes, então há uma diferença muito grande, mas ainda existe exploração, isso é fato. Mas, comparado com esse período que nós estamos falando, a população vive bem melhor do que vivia no século XIX. Não consegui ser rápido, achei que dava conta em 1 hora, mas fui para 1h40. Peço desculpa pela extensão do tempo. Abro para perguntas, se caso tiver alguma dúvida. Professor, Dúvidas, conclui reclamações ou já que você lamúria. falou de socialismo, capitalismo e anarquismo, e a Revolução Industrial, né? Conclui com a frase, nenhum extremo é bom, já era. Essa é a minha questão. Eu brinco sempre com o Gilvan. O Gilvan se defende como liberal, mas um liberalismo mais ideal do que o que é praticado. Ele é bem consciente quanto a isso. E eu falo para o Gilvan que eu fico... eu abro sempre as mãos e quando fala esquerda e direita, a minha preocupação está sempre no finalzinho do dedo, os extremos. E nós, na minha concepção, essa aí eu vou defender, essa aqui é a concepção do Ari. Nós temos que achar um meio termo. Nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Mesmo porque eu sou um religioso, tenho minhas concepções e tudo. Mas eu acho que o liberalismo é o ideal, mas tem que ter uma mudança na visão, principalmente na defesa do social. Porque nós poderíamos chegar um dia ter a meritocracia como meta. Mas, para isso, nós teríamos que acabar, pelo menos, com a desigualdade no ponto de vista de saúde, educação e segurança. Então, quando nós tivermos na base que eu estou falando, escolas boas para todos, aí você pode dizer, não, dá para disputar igualmente através da inteligência. Mas você morando na periferia, estudando muitas vezes, muitos de vocês com internet emprestada, vocês passando perrengue em ter que estar assistindo a minha aula e muitas estão preparando o almoço. E você dizer que é justo a disputa através do mérito, ainda estamos muito longe disso. Então, assim, vamos achar o meio termo. Aristóteles vai dizer que os extremos, o grande problema são os extremos, e ele prega o equilíbrio, o meio termo. Quando você achar um meio termo, aí nós vamos viver uma sociedade menos desigual. Igualitária, eu acho que não. Nunca. Eu concordo, professor. Até mesmo até o Gilvan já fez essa pergunta para mim. Se eu sou de direita ou esquerda, ou se eu apoio o liberalismo, como funciona? Aí, tipo, eu também acredito que quando você fala que você é liberal ou se não você apoia a direita, já tem todo aquele rótulo, sabe? Já entra tudo aquelas fundamentalização que existe já sobre como que é o nome? A direita e o liberal, né? Então, professor, eu gosto de dizer assim, eu tenho conceitos evangélicos e eu tenho conceitos liberais, mas isso não quer dizer que eu apoio tudo que tem na direita e que tem no liberal. Eu tenho alguns conceitos. É isso aí. Essa é a questão, Vitor. Quando a gente pega assim, é como se... Eu brinco sempre que eu falo assim, uma lata de leite moça vazia, ela é só uma lata vazia. As pessoas olham o rótulo e dizem assim, ali é leite moça. Não, olha primeiro o que tem dentro. Então, assim, eu não gosto do rótulo. Porque quando diz assim, o Ari é de direita, o Ari é de esquerda. Um pote de sorvete tem feijão dentro. Isso, você chega na geladeira morrendo de vontade, quando você abre, a mãe pôs feijão. É deprimente. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. É a gente tentar estudar, ler, compreender e ver o que é de melhor. Olha, eu sou de direita, eu quero melhorar a direita. Eu sou de esquerda e quero melhorar, aperfeiçoar o que tem de errado. É isso. Agora, quando você pega um lado e abraça, Che Guevara na veia, eu sou de... Ou, não, aqui é liberalismo na... Não, gente. Vamos buscar... O pessoal leva como se fosse time de futebol, né? Eu torço e acabou.
corintiano até a morte, São Paulino até... São Paulino, gay... Ah, não, gay não, desculpa. São Paulino. Sim. Não dá. Santista, fiel, ó. Trabalhadores Unidos, um abraço a todos, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula. Vou parar a gravação, se tiver alguma dúvida, eu fico aqui por mais alguns minutinhos. Um abraço a todos, um beijo no coração de todos.